Boa noite. Boa noite. Então a gente vai dar continuidade ao estudo aqui do livro do Mundo Maior. Hoje o meu capítulo é o 14. Ele fala um pouquinho sobre as doenças, a dor, o alcoolismo. E nós vamos tentar passar de uma maneira assim que dê pra gente aprender. Não sei se a gente vai conseguir terminar essa aula hoje, que eu preparei uma aula hoje e uma aula para semana que vem. Vamos ver como vai ser a evolução. E à medida que eu vou falando, talvez hoje ou na próxima, talvez seja hoje, a Betinha vai colocar um texto, um comentário da doutora Marlene sobre o trecho no momento oportuno. Então, assim, para aqueles que gostam de pesquisar, talvez muitos saibam, a gente tem usado bastante essa ferramenta da internet, por isso que eu quis compartilhar, que é o www.kardec.com.br. Não sei se vocês conhecem. Qualquer tema que vocês queiram pesquisar, tem um local de busca. Então, por exemplo, eu digitei lá doença. Aí ele aparece nas obras de Kardec todos os livros que citam doença. E aí ele especifica doença da alma, doença do corpo. E aí ele vai no Evangelho, no capítulo tal, que tem tal trecho. Então isso ajuda muito para quem gosta de estudar, quem quer fazer pesquisa, ajuda para dar palestra, por isso que eu estou compartilhando. Então quando eu digitei lá doença, apareceu diversos tipos de doença. O capítulo fala um pouco sobre doença por intemperança. O que é intemperança? É a falta de moderação, é quando a gente faz as coisas sem controle. Então, no caso, o personagem, ele tem uma doença pelo abuso do álcool, né? A gente vai explicar isso consequentemente. Então, exemplos de intemperança são os vícios, né? Para não ficar só no tema do capítulo, a gula, por exemplo, a compulsão por alimento. Então, antes da gente começar um pouquinho o capítulo, eu fiquei pensando, acho que quando a gente vai preparar a aula, a espiritualidade ajuda tanto nós, e a gente aprende, acho que 1000 vezes mais do que quem está ouvindo, porque a gente tem que estudar, ler um monte de coisa. E até essa semana morreram vários conhecidos meus e eu fiquei pensando, por que se a gente está aqui para evoluir, por que Deus não fez uma única evolução, uma única encarnação, né? Aí a gente vai aprendendo, vivendo, mas pelo menos deixa a gente, né, com o mesmo pai, com a mesma mãe, até o final, com os amigos, né? E estava caminhando e pensando, né, quem sou eu para ficar arrumando outra forma de evoluir, né? Aí eu caminhando pensei na morte, né, que tinha ocorrido e deu uma dor, né, no coração. E aí eu falei, quanta coisa vai mudar a partir de agora, né? Então, se não existisse a morte, essas mudanças não viriam. Então, essa dor tem que ser transformada como uma ferramenta de evolução, né? Então, talvez a gente morra e mude, né? Porque eu falo assim, por mais que a gente é espírita, nunca vão ser os mesmos personagens na história, né? E eu gosto tanto dessa história, né? E tanto dos personagens que estão em volta de mim, então... E aí eu fiquei pensando na dor, e aí é um capítulo, né? O porquê que a gente vai entender, o porquê da dor na vida do personagem, né? Se a gente pensar em nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele cita assim: quantas uniões infelizes por questão de interesse calculado ou de vaidade com as quais o coração não tem. Por que eu estou falando isso? Para que a gente, por que a gente está estudando o capítulo? Para a gente tentar aprender um pouco e ver o que o capítulo tem relação com a nossa vida. Como que a gente vai aprender com o capítulo e colocar essa lição a ponto dela servir como exemplo para a nossa evolução, né? Então, no nosso eu, essas relações que o Kardec fala, quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetilidade? Vocês vejam que são tudo doenças que a gente vai adquirir, problemas por não calcular.
Quantos males e enfermidades são as consequências da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Quantas vezes nós sofremos porque nós exageramos em coisas materiais, né? O que nos angustia é mais o material do que o espiritual. Se realmente a gente tivesse focado nas lições do Espiritismo, 90% das nossas angústias desapareceriam de imediato, né? E uma coisa importante, ele fala: quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram as más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo. E a gente vê que todas as obras do André Luiz são amarradas, né? No Missionários da Luz, ele fala que muitas vezes os pais terrestres são os primeiros viciados, agindo em prejuízo dos próprios filhos. Porque os nossos pais, eles são os nossos referenciais. Se a gente, na idade pequena, não aprende a ter essa cautela com o pai, com quem que a gente vai aprender futuramente? Tem chance de aprender? Tem, mas é bem mais difícil aprender sozinho quando a gente está na sociedade.